E aí galera da internet, esse é o vlog do Gafanhoto. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero explicar que a gente não conseguiu acabar, né, a minha lista no mês de outubro, mas que ela vai então continuar pelo mês de novembro, dezembro, talvez janeiro, fevereiro, março. Até o Halloween do ano que vem já deve ter acabado. Então a gente vai continuar essa lista com o meu número 4. Existe muito debate a respeito de onde se originou exatamente a subdivisão do terror que chamamos de slasher. Para quem não sabe, slasher é o nome que se dá àquele tipo de filme onde tem um assassino psicopata matando um a um as suas vítimas. A maioria dos críticos aponta que o gênero surgiu no início dos anos 70, quando os filmes de terror atingiram um nível mais gráfico. Mas eu argumentaria que começou muito antes, com Psicose de Alfred Hitchcock. Eu quis pôr essa cena no vídeo caso vocês nunca tenham visto, né? No mesmo ano, surgiu outra marca registrada dos filmes slasher, a câmera subjetiva, que aparece pela primeira vez na produção britânica A Tortura do Medo. Filmes semelhantes continuaram sendo lançados durante a década de 60, principalmente tentando capitalizar no sucesso de Psicose, como Demência 13, uma produção de Roger Corman dirigida por ninguém menos que Francis Ford Coppola, e Olhos Diabólicos de Mario Bava, o filme responsável pela criação de ainda outro gênero cinematográfico, o giallo. Mas não temos tempo para falar sobre isso agora, então talvez eu ainda faça algum vídeo sobre isso no futuro. De qualquer maneira, mesmo não tendo necessariamente nascido nessa década, foi nos anos 70 que o gênero floresceu. Teve O Massacre da Serra Elétrica, Comunhão e Halloween, que muitos também acreditam como o primeiro slasher, apesar de todos esses exemplos anteriores que eu acabei de dar. E, obviamente, o gênero ganharia seu formato mais popular com Sexta-feira 13, com um grupo de adolescentes tarados sendo mortos com o máximo de sangue possível. Tudo isso para dizer que Noite do Terror definitivamente não pode carregar o título de primeiro slasher que muitos lhe dão, apesar de ser até hoje um dos seus exemplares mais interessantes. A trama acompanha um grupo de garotas numa sorority, aquelas irmandades americanas onde os estudantes ficam quando estão na universidade, e apresenta logo de cara o local e as personagens através dos olhos do assassino, numa sequência bastante parecida com o início de Halloween. Não existe dúvida de que essa cena foi uma grande inspiração para John Carpenter. Inclusive o diretor desse filme, Bob Clark, já declarou que ele estava trabalhando em uma sequência com Carpenter, e que um dia essa sequência viria a se tornar Halloween. O elenco é composto de um bando de gente mais conhecido por papéis em outros filmes. A protagonista, Jess, é interpretada por Olivia Hussey, do adolescente Romeo e Julieta de Franco Zeffirelli. O namorado dela, Peter, é vivido por Keir Dullea, para sempre eternizado como Dave em 2001, Uma Odisseia no Espaço. A Bad Girl do alojamento, Barb, é Margot Kidder, a Lois Lane do Superman de Christopher Reeve. E Ken, o policial encarregado de investigar os assassinatos, é interpretado por John Saxon, num papel bastante semelhante ao que viveria em A Hora do Pesadelo. A princípio, os protagonistas parecem um pouco clichês. A mocinha, a rebelde, a nerd. Mas ao longo do filme, os diálogos divertidos e inteligentes acabam deixando todas elas únicas, ao ponto de você chegar a torcer para elas não serem mortas. Excuse me. Could you give me the number at the sorority house? Please. Yeah, sure. It's, Fellatio 20880. Essa é uma das minhas coisas preferidas nesse filme. Ele é bizarro e assustador pra caralho, mas no fundo tem uma camada de humor negro, o que pra mim é o que dá o senso de realismo da trama. Isso é uma coisa que muitos filmes de terror parecem não entender direito. A coisa toda funciona muito melhor se você se importa pelo menos um pouco com os personagens, o que muitas vezes acaba se perdendo entre correrias e mortes chocantes. E nesse caso, se resolve usando um pouco de humor para dar tridimensionalidade aos personagens. Não é surpresa que Bob Clark incluiria esse tipo de coisa no filme, tendo depois dirigido uma das mais famosas comédias para maiores de 18 de todos os tempos, Porky's.
Se vocês assistiram o primeiro vídeo dessa lista, A Noiva de Frankenstein, já devem ter notado que eu elogiei a mesma coisa sobre o diretor James Whale, então talvez eu já esteja me repetindo. E claro, não tem como falar de um filme slasher sem comentar sobre seu assassino. Numa sacada genial, o assassino é uma espécie de força externa, atuando pelas beiradas do filme, mesmo que na realidade, descobramos logo no começo que ele está escondido no sótão da casa. Mesmo sem mostrar a cara, ele assusta só com a sua voz e estranha personalidade, ligando para os personagens e falando palavrões num tom legitimamente perturbador. Eu acho uma baita sacada, deixando a ameaça do assassino muito mais sutil, apesar do tipo de palavreado que ele usa. E nem no momento em que ele ataca alguma das personagens, conseguimos ver muito do vilão. Normalmente só uma silhueta ou alguma parte do seu corpo. Outra coisa que pra mim é muito mais eficiente em transmitir terror do que mostrar o assassino. Só esse take do olho já me causou não sei quantas noites em claro. Uma coisa inesperada sobre o roteiro desse filme é a poderosa agenda progressiva que ele carrega, com a personagem principal defendendo seu direito ao aborto contra um instável namorado. Hoje em dia já seria surpreendente ver esse tipo de discussão em uma grande produção de Hollywood. Agora imagine em 1974. Claro que Noite do Terror era uma produção mais independente. Na verdade, existia muito mais liberdade artística em Hollywood nos anos 70 do que existe hoje. Mas, mesmo assim, eu fiquei bastante impressionado com isso na primeira vez que assisti o filme. Outra curiosa característica que ele carrega é a sua virada final, que eu nem quero entrar muito em detalhes para não estragar a experiência de quem quiser assistir. Mas a conclusão, pra mim, é a cereja do bolo dessa inovadora produção disfarçada de thriller barato. Bom, esse foi Noite do Terror, do Bob Clark, número 4 na minha lista de filmes de terror preferidos. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de dar like aqui embaixo, né? Clicar no botão de se inscrever para continuar acompanhando as produções aqui do canal. E comentar, fazer aquelas coisas do YouTube que é sempre legal. Falou!